cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Louvado seja Deus. Livro de Cantares, depois é Isaías. Isaías, capítulo 6, e versículo 1. Livro do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve de fato, e não atendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece os ouvidos, e fechou-lhe os olhos. Não venham a ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos. E entendeu com o seu coração, e converteu-se a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que assole a cidade, e fique sem habitantes, e na casa não fiquem moradores, e a terra seja assolada de tudo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como carvalho, e como a azeira que depois de ser desolada ainda fica firme. Assim a santa semente será firmeza dela. Pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, glória. Bata palma para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sabia que era época de missão, fui convidado, e depois que eu vi o tema, eu vi que era culto de missão, mas a palavra é uma palavra missionária. Isaías é escolhido
e consagrado para profeta. E nessa noite, em rápidas palavras, eu queria trazer uma mensagem para os nossos corações sobre firmeza espiritual. Aleluia. Queria falar para você que nessa noite, que você chegou até aqui nessa noite para adorar o Senhor, porque você também, igual Isaías, é uma pessoa escolhida por Deus para estar na sua casa e para adorar ao Senhor e engrandecer ao seu nome. Aqui a Bíblia diz, meu irmão, no ano em que morreu o tio do profeta Isaías. A Bíblia conta que Isaías era um profeta do Senhor, mas antes dele ser esse profeta maioral, um profeta maior do Antigo Testamento, a Bíblia fala que houve um dia a qual Deus marcou um encontro tremendo com Isaías. Eu não sei como foi a sua maior experiência espiritual que você teve aqui nessa terra, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, mas há um encontro que vai mudar a nossa história espiritual. Há um encontro que vai mudar a sua história a partir daquele encontro espiritual tremendo que Deus fez você passar. E agora a sua visão vai mudar, agora o seu pensamento vai mudar, agora o temor vai arder no seu coração, agora os mistérios do Espírito Santo, agora os mistérios espirituais de Deus vai abrir os seus olhos espirituais, porque você algum dia na sua vida teve uma experiência igual a Isaías. E que a sua experiência não seja igual a Isaías, que teve que ser preciso o rei morrer, o seu tio morrer, para os seus olhos ser abertos, para ele ser um profeta grande de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que Isaías andava em lugares que não agradavam a Deus. A Bíblia diz que Isaías tinha os lábios impuros. Andava na festa que o seu primo ou o seu tio participava e fazia festas terríveis, mas Isaías estava lá porque ele não tinha sido tocado por Deus. E Deus preparou algo extraordinário para Isaías, irmão. Para que a sua vida fosse mudada completamente e os seus olhos espirituais fossem abertos. Aleluia, meu Deus. Se eu fosse perguntar aqui para a igreja qual foi o que mudou a sua vida, o que Deus fez para você ter outra mentalidade espiritual? Quem tocou em você para você ser diferente? O que aconteceu com você que você agora não larga o evangelho de jeito nenhum? O que fez por você para você ter esse sorriso nos seus lábios? Passa luta, dificuldade, mas você não abandona Deus. Passa sofrimento, chora de noite, mas ali continua buscando ao Senhor. A Bíblia diz, irmão, que agora Deus preparou algo para transformar o dia a dia de Isaías. Ele nunca mais seria o mesmo. Deus prepara algo para nós, irmãos, pastores, missionários, que vai acontecer algo na nossa vida que nunca mais você será o mesmo. Aleluia! A Bíblia diz que quando Ezequias, me perdoe, quando Ezequiel estava pregando e quando Ezequiel estava falando de Deus, a sua esposa morre na sua casa. Quando o profeta estava ministrando vida para o povo, a Bíblia diz que a sua esposa foi morta por Deus, sem pecado, sem nada. Mas a Bíblia diz que quando ela morreu e ele chegou em casa,
diz que ele ficou observando, mas não abandonou o seu ministério. E nós observamos, irmão, que a igreja do Senhor hoje, por qualquer coisa queremos abandonar o barco, por qualquer coisa eu e você não queremos mais buscar como devemos buscar, orar como devemos orar. Verdade, meu Deus. Aleluia, Deus. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês aqui essa noite: Deus está preparando algo para quem não é firme e extraordinário, que você nunca mais vai abandonar o barco. Aleluia, Deus. Assim, Tá meu achando Deus. errado, decão, Glória. Ai, decão, É. Eita, general. Louvado seja Deus. Deus que tudo vê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías andava com pessoas erradas, participavam de coisas que não agradavam a Deus. Mas Deus disse: eu vou marcar um encontro que é mudar a vida de Isaías, e ele será um profeta meu. A partir do meu encontro, tudo vai mudar com Isaías. Louvado seja Deus. Quando eu tinha 14 anos, e aconteceram algumas coisas na minha vida. E um certo dia, eu não pensava, quando eu fizesse os meus 16 anos, 17, estar mais na igreja. E eu já maquinava algumas coisas na escola. E eu ia praticamente para a igreja forçado. Mas eu já tinha algo no meu coração. Mas quando eu completei talvez, eu não me lembro, 15 anos, era 14 e alguns meses, eu vi as pessoas profetizando e falando que eu ia crescer no crime. E as pessoas falavam que esse aí, na escola também, em alguns cantos. Mas Deus tinha preparado algo extraordinário para mim. Eu estava esculhambando a minha avó em pensamento. E quando eu olho para cima que a minha avó estava, eu vi o céu aberto. E eu vi um anjo muito grande, muito formoso. E aquele anjo me chamava pelo meu nome. E ele me abraçava. Quando a minha avó me abraçava, quando ela me abraçava, na mesma hora o anjo também me abraçou. E depois que aquele anjo me abraçou, irmão, até hoje eu não fui a mesma pessoa. Depois que eu tive essa experiência espiritual, irmão, eu não sei que aquele anjo era, se eu não sei quem era, mas eu vi um anjo muito bonito. Depois que ele me abraçou, irmão, eu nunca mais fui o mesmo. E eu fui crescendo na minha adolescência, me desviando do mal, e não bebia, não fumava, não farreava, não andava em lugares que agradava a Deus, porque Deus marcou um encontro comigo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E as pessoas me ofereciam ir para festa, ir para negócio, bebida, droga, e nunca eu fiz nada disso, porque depois que eu tive aquele encontro com aquele anjo, com a presença de Deus, eu nunca mais fui o mesmo. Porque aqui começa a pregar, eu bebo igual. Aleluia. E um certo dia, eu viajei para uma casa de praia com umas pessoas.
E essas pessoas que estavam me conversaram comigo, me levaram para a pracinha. E as pessoas, os homossexuais se beijando, as meninas há muitos anos atrás. E aquilo estava me incomodando, eu queria ir embora, mas não sabia o caminho de volta. E o Espírito Santo, ele começou a falar comigo, começou falando com você aqui nessa noite. E disse: Ismael, eu não te tirei, eu não te guardei tudo isso, tudo para tu estar aqui nesse local. Eu digo uma coisa para vocês, Ismael, daqui a 5 minutos eu vou começar a matar a pessoa aqui nessa praça. E eu fiquei abismado com aquela voz falando comigo. Eu disse: Espírito Santo, mas não tem condição de eu ir embora agora, porque essas pessoas aí vão rebolar goma em mim, ovo, essas coisas. Vai-se embora, porque todos vão ficar endemoniados e ninguém vai tocar em você. E eu disse: meu Deus, que negócio é esse? E era uma reta muito grande, irmão, para eu chegar nessa casa. E quando as pessoas iam jogar goma em mim, jogar ovo, elas ficavam endemoniadas e rugindo os dentes. E fizeram assim um corredor, irmão, gigante. E ele falou: vai-se embora, porque senão vai morrer gente aqui. E eu ia para lá. E eu cheguei naquela casa com aquelas pessoas e disse o que aconteceu. E quando foi de madrugada, irmão, ele disse: olha, se tu não for, o que ia acontecer. E quando o Espírito Santo falou comigo, abriu assim um telão gigante. E algumas pessoas que estavam naquela praça estavam dentro do inferno. Se tu não tivesse visto, essas pessoas aqui estariam hoje no inferno. E eu chorava e eu gritava de madrugada. E as pessoas diziam: Maé, por que tu fez isso? Por que tu está aqui hoje? Nós estamos aqui no inferno. Porque, irmão, não adianta. Quando Deus escolhe você, irmão, não adianta você se desviar. Não adianta você correr para o mundo. Não adianta. Porque quem é chamado por Deus, Deus tem ciúme. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. E para a honra e glória do Senhor, irmão, nunca mais fui o mesmo. Oh, E a Bíblia diz, irmão, que... Corre aqui, não vai dar tempo. E a Bíblia diz, irmão, que um certo dia... Esse foi o meu encontro com Deus. Com 14 anos eu nunca mais fui o mesmo. Depois que esse anjo me abraçou, algo me impulsionou de nunca mais querer se afastar da igreja. glória. E Deus marcou um dia com Isaías. Um dia normal. A Bíblia diz que aconteceu um velório. No dia de tristeza, irmão. É muito bom quando você é chamado por Deus na abundância. Quando você é chamado por Deus com dinheiro, com a sua família intacta, Aleluia. no dia de festa. Mas o dia que Deus chamou Isaías para ser profeta foi no dia de morte. Deus Foi no dia de luto, irmão. é misericórdia. Porque o rei de Judá tinha morrido. Aleluia. E a Bíblia diz que, eu não sei se Deus revelou essa visão para Israel dentro do velório, ou se já tinha passado o velório no rei Uzias, rei de Judá. Só que a Bíblia fala que quando ele morreu, seu tio era primo dele. A Bíblia diz que o céu foi aberto. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus se revelar para Isaías. Ele disse: eu estava sentado e o céu se abriu para mim. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no trono. Glória. Algo que nem o profeta talvez viu, irmão. Só Ezequiel.
Isaías antes de ele ser profeta. Deus tem marcado algo grande para você, minha irmã e meu irmão que está aqui essa noite. Deus tem mistério para desenrolar na sua vida ainda esse ano. Deus tem algo grande para mostrar para você dentro do seu quarto, na sua sala, na cozinha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus se revelou para Isaías e Deus abriu o céu para ele. Deus estava no seu trono e o séquito, que é a glória, enchia o templo do céu. E quando ele vê essa revelação, ele vê também seres celestiais de Deus. Aleluia, Jesus. Seres que se aproximam mais do trono de Deus, que é os serafins. Aleluia. E ele observava que ele tinha 6 asas. E ele observava uma visão que nunca ninguém tinha visto na terra. Nunca um profeta viu um serafim. Só Isaías. Tem coisa que Deus vai mostrar para você que nunca mostrou para ninguém. Tem algo profundo de Deus por você que Ele nunca revelou a ninguém. Porque Deus é Deus de coisas novas, não é Deus de coisas velhas. Aleluia. Primeiro Deus mostrou os serafins para Isaías. Com 2 eles cobriam o seu rosto. Com 2 eles voavam. E com 2 eles ficavam nos seus pés. E eles estavam próximo do trono do nosso Deus. Glória a Deus. Mas eles não viam a glória de Deus. Glória a Deus. Mas Isaías conseguia ver Deus. Mas os serafins não viam Deus. Que mistério, igreja, é esse? Amém, Jesus. Tremendo, Senhor. O que Deus tem para a igreja. O que Deus tem para você e tem para mim são coisas grandes. Coisas que ultrapassam a sua mente. Tem misericórdia, Senhor. Coisas que você nunca pensou, mas Deus pode usar você. E a Bíblia diz que Isaías viu Deus sem se consagrar, sem jejuar. E quando Deus dá essa revelação para ele, essa visão de olho aberto, a Bíblia fala que Isaías grita: ai de mim. Que sou um homem de impuros lábios, que ando com pessoas erradas e faço coisas que não te agradam, Deus. Meu Deus. Misericórdia, Ai de mim que vou perecendo, porque eu não faço aquilo que te agrada, Senhor. Forte. Mas o mistério ainda estava se desenrolando, meu irmão. Aleluia. Mas o mistério ainda não estava concluído, minha irmã. Deus santo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala que um dos serafins, irmão,
Serafim não pode andar na terra, senão destrói a terra. A Bíblia diz que Isaías falou: não posso pregar a tua palavra, porque os meus lábios são impuros. Uma velocidade do longe, meu irmão. Dizem os estudiosos que é quase 300 vezes mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade do serafim ainda é muito maior. Louvado seja Deus. E a Bíblia conta, irmão, que quando Isaías menos esperava, o serafim tirou à direita do altar de Deus uma brasa viva com antenar. E tocou nos lábios de Isaías bem rápido e voltou para o seu posto de adoração. Ele não tocou e ficou, senão ele ficava a terra. Ele tocou e partiu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque é um mistério de Deus que é muito profundo, irmão. Deus, aleluia! Que não estamos preparados para entender. Verdade. Que não estamos preparados para viver. O Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, irmão, ele vinha sobre os homens, habitava nos homens, enchia aqueles homens, e aqueles homens faziam coisas extraordinárias, qualquejava, matava mil. Glória a Deus! Oh, glória. E por que acontece isso hoje, pregador? Sei. O Espírito Santo se aproximava dos profetas, irmão. Os profetas matavam leão. Os profetas matavam urso. Davi, uma criança, apacentando a ovelha do seu pai, veio o urso, ele matou. Veio o leão, ele matou, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem um urso rodeando a tua casa. Tem um leão rodeando os teus filhos. Mas o Espírito Santo de Deus pode te encher. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. O Espírito Santo está dentro de você. Mas o Espírito Santo não quer só ficar dentro do pregador. O Espírito Santo quer se revelar do pregador para você e lhe encher de poder. Hoje o adversário ele brinca com a igreja hoje. Que feiticeiro ele fazem hoje o que profetas faziam antigamente. Sabia disso, irmão? Quem é que já foi assaltado levanta a sua mão aqui? Tem misericórdia. Glória. Já foi assaltado também já. O que acontece, irmão, hoje? É que tem uma competição na África. Que eles, feiticeiro, todo mundo vai dizer que é o mais forte da África.
seja Deus. E ele bebe coisas que uma pessoa normal bebesse e morria na hora. Eles tomam tiro de 12, que uma pessoa normal despedaçava o seu corpo. Eles voam, eles flutuam. Ele faz pessoas normais virar animal. Sabia disso, irmão? Misericórdia. Faz inimigos que zombam dele virar animal. Aonde foi que viu isso, irmão? Glória a Deus. Sem conhecer Deus. Às vezes não conhece a palavra do Senhor, mas faz coisas que o povo de Deus não faz mais, irmão. Até morto, já estou ressuscitando na África, com um mês morto no túmulo. Misericórdia. O que os profetas faziam antigamente para zombar da obra de Deus, eles estão fazendo. Mas eu digo uma coisa, que essa noite está chegando o avivamento da igreja de Deus. Está chegando um avivamento sobre toda a terra, que crianças serão cheias do Espírito Santo de Deus. Jovens serão cheios de Deus. Velhos serão cheios de Deus. Nas praças, quando nós andávamos e ficávamos ligados, pessoas caindo agoniadas e se levantando em perto de Deus. E está chegando o avivamento da igreja aqui na terra. Está chegando o avivamento aqui no Brasil. Que Deus levantará pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem pessoas que são cheias, eu sei que tem pessoas que são cheias. Mas Deus derramará uma glória tão grande sobre a sua igreja. Escute bem, uma glória tão grande que aonde você andando por aí as pessoas caindo. Vai ser uma glória tão grande derramada sobre o Brasil, que é onde você andar, paralíticos vão começar a andar, surdo vai começar a ouvir, e cego vai começar a ver. Aonde a igreja andar, se manifestará a glória de Deus. Derramarei a minha glória sobre a igreja. Deus transformará a iniquidade, aleluia, em presença. Espírito Santo da pessoas serão tocadas por Deus, igual Isaías, e nunca mais serão mesmo. A glória invadirá casas.
E famílias serão transformadas pelo poder de Deus. Não tem esse negócio de filho rebelde, não. Quando a glória maciça de Deus cair sobre a casa, pessoas serão transformadas. E agora os lábios de Isaías foram transformados. E agora ele se transforma em um profeta. Aleluia, Deus. Mas era um profeta cheio de Deus, não é brincadeira não. Quando o homem falava por Deus, irmão, ele dizia para os reis: conte 30 dias. E quando dava 30 dias que Isaías falava, acontecia. Glórias, aleluia. Isaías começou a pregar sobre o arrependimento dentro de Israel. Isaías começou a falar sobre os pecados do povo. Mas primeiro Isaías falou do seu pecado. Desse jeito. Qual é o teu pecado e o meu pecado, irmão? Que precisa morrer hoje, irmão. Qual é a vontade sobre a sua vida que não agrada a Deus? Tem que morrer hoje. E o Espírito Santo tem esse poder. Ele disse para Deus: Deus, eu faço isso, eu cometo isso, eu falo isso, eu amo isso. Mas Deus disse que os teus pecados foram perdoados. A tua iniquidade eu corto hoje. Para você ser um profeta consagrado a mim. A gente, quando tem revelação, e quando a revelação é boa, é maravilhosa, né? Mas quando você tem uma revelação que vai mudar as pessoas, o diabo se levanta. E eu visitei uma casa agora. E quando eu falava, entreguei o recado. E quando eu chego em casa, o portão estava quebrado. Aí quando eu fui, a minha filha foi mexer no micro-ondas, o micro-ondas quebrou. Puf! Eu falo, meu Deus. E hoje a pia também quebrou. Puf! Mas a presença de Deus sobre a nossa vida, ela é maior. E a gente não pode desistir do nosso chamado. E o seu chamado hoje, Deus fala, você tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Envia-me. E a Bíblia diz que Isaías agora começa a revelar as coisas de Deus para o povo. Mas tem pessoas que não querem receber aquilo que Deus quer entregar, irmão. Tem pessoas que são pessoas duras de coração. Mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus é que vai dar a resposta.
E a Bíblia diz, irmão, que Isaías foi um dos 4 profetas maiores. E nunca houve em Israel, nunca houve em Judá um profeta igual a Isaías. Porque ele teve uma experiência com Deus. Segundo, ele foi tocado por uma experiência espiritual. Terceiro, ele confessou as suas mazelas. E 4, ele se entregou ao chamado do Senhor. E a Bíblia diz que não teve um profeta que falou de Cristo igual a Isaías no Antigo Testamento. E as palmas louvam ao Senhor. Em nome de Jesus.